Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer ter vocês aqui juntos, considerando assuntos espirituais. Nesse vídeo, faremos o estudo 31 da revista A Sentinela. Você dá valor ao privilégio de orar? Somente com perguntas e respostas. Então vamos lá para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos. Como dito, é um prazer ter vocês aqui para agora considerarmos o estudo de A Sentinela somente com perguntas e respostas. Então lembrando, se você é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like se você gostar do vídeo, ative o sino, faça seu comentário para que assim possamos ter um intercâmbio de encorajamento. Então, como sempre, perguntas e respostas é um estudo mais dinâmico para que possamos trazer somente as respostas-chave do estudo. Então, o tema: você dá valor ao privilégio de orar? Texto temático, Salmo 141, 2. Que a minha oração seja como um incenso preparado diante de ti. Então, o que vamos ver nesse estudo? Nós damos muito valor ao privilégio de orar a Jeová. Queremos que nossas orações agradem a Jeová, como se fosse um incenso perfumado. Neste estudo, vamos ver o que podemos incluir em nossas orações. Vamos ver também alguns pontos que precisamos levar em conta quando formos representar outros em oração. Então, a primeira pergunta: como devemos encarar a oração? Resposta: devemos encarar como um presente muito grande, pois temos a oportunidade de abrir o nosso coração a Jeová e podemos fazer isso e teremos certeza que Jeová vai escutar nossa oração. Pergunta 2. Como Davi mostrou que dava muito valor ao privilégio da oração? Ele disse no Salmo 141, que a minha oração seja como o incenso preparado diante de ti. Então, mostrando assim que precisamos escolher bem as palavras que iremos usar ao orar a Jeová. Pergunta do 3. Qual deve ser a nossa atitude quando oramos a Jeová e por quê? Resposta: precisamos ser respeitosos. Por quê? Porque na visão de Ezequiel, Isaías, Daniel e João, mostrou que Jeová é um rei majestoso. Então isso mostra como Jeová é poderoso e glorioso. Pergunta do 4. O que aprendemos com as primeiras palavras da oração modelo? Resposta: que quando incluímos assuntos em nossas orações, mostramos que a vontade de Deus é importante para nós. Pergunta do 5. Será que é apropriado orar sobre assuntos pessoais? Resposta: Jesus mostrou que é apropriado orar sobre assuntos pessoais. Podemos pedir a Jeová que nos dê o alimento, que perdoe nossos pecados, nos proteja das tentações e nos livre do maligno. Pergunta do 6. Será que em nossas orações devemos falar apenas sobre as coisas mencionadas na oração modelo? Explique. Resposta: Jesus não queria que seus seguidores repetissem exatamente as mesmas palavras da oração modelo. Podemos orar sobre qualquer assunto que seja importante para nós. Quando vamos tomar uma decisão, quando recebemos uma designação, podemos orar por nossos filhos podem orar por nós e também podemos orar pelos estudantes da Bíblia. Pergunta do 7. Por que devemos louvar a Jeová em nossas orações? Resposta: primeiro, porque Jeová é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor leal e de fidelidade. Então, temos todos os motivos para louvar a Jeová. Pergunta do 8. Pelo que podemos agradecer a Jeová? Resposta: bem, podemos agradecer a Jeová pelas incríveis cores que Ele nos dá, pela natureza,
pelo alimento, pelos bons amigos e também pelo alimento espiritual e pela maravilhosa esperança que temos para o futuro. Pergunta do 9. O que pode nos ajudar a lembrar de agradecer a Jeová? Resposta. Podemos fazer uma lista das coisas que pedimos em oração e de tempos em tempos rever essa lista para ver como as nossas orações foram respondidas e orar e agradecer a Jeová por tudo que Ele já tem feito e fará por nós. Pergunta do 10. Por que temos que agradecer a Jeová por ter enviado seu Filho à Terra? Resposta. Pois ele nos ensinou a verdade, e quando nós estudamos sobre a vida de Jesus, nos achegamos mais a Jeová. Somos gratos pelo sacrifício de Jesus, porque isso nos deu fé e nos deu a oportunidade de ter uma amizade achegada com Jeová. Pergunta do 11. Por que nós oramos em nome de Jesus? Resposta. Porque foi exatamente isso que Jesus explicou. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Pergunta do 12. Que outros motivos temos para agradecer a Jeová por ter enviado seu Filho? Resposta. Primeiro, porque Jeová perdoa os nossos pecados por causa do sacrifício de Jesus. Temos Jesus como ajudador junto ao Pai. Ele entende as nossas fraquezas e intercede por nós. E por meio do sacrifício de Jesus conseguimos nos aproximar de Jeová em oração. Pergunta do 13. Na noite antes de morrer, como Jesus mostrou que amava seus discípulos? Resposta. Jesus fez uma longa oração pedindo para Jeová cuidar dos discípulos por causa do maligno. Pergunta do 14. De que modo podemos mostrar que amamos nossos irmãos e irmãs? Resposta. Por orar com frequência por eles. Orar pelos nossos irmãos não é perda de tempo. A Bíblia diz que a súplica do justo tem um efeito poderoso. Pergunta do 15. Por que os nossos irmãos precisam das nossas orações? Resposta. Porque eles enfrentam muitas dificuldades, tais como doenças, desastres naturais, guerras, perseguição ou outras dificuldades. Pergunta do 16. Por que precisamos orar por aqueles que cuidam da congregação? Resposta. Hoje em dia também existem muitos irmãos que trabalham bastante para cuidar das congregações. Então, orar pedindo a Jeová que ajude esses irmãos a realizar o trabalho deles mostra que realmente os amamos. Pergunta do 17 e 18. Em que ocasiões talvez nos peçam para fazer uma oração e do que precisamos nos lembrar? Resposta. As ocasiões podem ser durante um estudo bíblico, saída de campo ou reunião de congregação. E do que precisamos nos lembrar? Do objetivo dessas reuniões. Então, ore em conformidade com a necessidade da ocasião. Pergunta do 19. O que vai nos ajudar a estar preparados para o dia de Jeová? Resposta. Por orar com frequência. A nossa fé vai aumentar e estaremos mais fortes para o fim deste sistema de coisas. Pergunta do 20. De que forma nossas orações podem ser como incenso perfumado para Jeová? Resposta. Por pensar com carinho nas palavras que vamos usar ao nos aproximar de Jeová. Dessa forma, nossas palavras vão ser como incenso perfumado para Jeová. Recapitulação sobre o que podemos orar. Bem, podemos orar por várias coisas, né? Pela santificação do nome de Jeová, pela vinda do seu reino,
pelo alimento físico, pelo alimento espiritual, por nossos irmãos, pelos anciãos da congregação. Então, são muitos assuntos. Segunda pergunta: por que precisamos orar pelos nossos irmãos? Resposta: porque nossos irmãos passam por muitas dificuldades. Desastres naturais, perseguição, problema de saúde. Podemos orar pelos anciãos da congregação que trabalham arduamente, que eles possam continuar também fazendo o seu trabalho. Última pergunta: o que precisamos nos lembrar quando formos representar outros em oração? Resposta: precisamos nos lembrar do objetivo da oração. Então, a oração não deve ser para dar um conselho ou fazer um anúncio, mas sim para edificar a fé de seus irmãos e trazer à tona a necessidade da oração que está sendo feita naquele momento e que no final, quando falarmos amém, realmente possamos estar de acordo com a oração feita. Então, meus irmãos, chegamos ao fim dessa consideração. Como dito inicialmente, é um vídeo mais dinâmico, pois trazemos apenas perguntas e respostas. Espero que a partir de então tenha agora facilitado melhor a sua preparação para o estudo de A Sentinela. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes, considerando juntos esse estudo. Que Jeová possa sempre estar abençoando a sua vida. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.